Neste domingo, o seu nome está sendo chamado bem alto lá no céu, e isso não começa no barulho que os homens fazem, mas no silêncio onde Deus reconhece você por inteiro. Você talvez tenha acordado com o mesmo quarto, a mesma rotina, o mesmo peso sobre os ombros, mas há um chamado que não depende daquilo que seus olhos conseguem medir. Quando o nome é chamado lá em cima, a terra inteira pode continuar parecendo comum, e ainda assim, algo em você já está sendo separado para ouvir. Há momentos em que a alma percebe antes da mente, e você sente isso no peito como quem encosta a mão numa porta que sempre esteve fechada, mas agora vibra por dentro. Você pode estar sentado na beira da cama, olhando para o celular, sem vontade de tocar em nada. E mesmo assim há uma presença que atravessa a manhã sem pedir licença. O café ainda está na mesa, a luz ainda entra pela janela, o bairro ainda segue o seu ruído de sempre. Mas você já não é a mesma pessoa que era antes de receber este chamado. O céu não pronuncia seu nome com distração, e isso muda tudo o que o abandono tentou contar a seu respeito. O que parecia atraso pode ser preparação, e o que parecia esquecimento pode ser a forma mais profunda de atenção. Há nomes que os homens cochicham e nomes que o céu declara. O seu está entre os declarados. E quando isso acontece, até a espera ganha outra textura, como se o tempo passasse a servir a algo maior do que a ansiedade. Talvez você tenha passado dias tentando provar valor em lugares que nunca souberam te ver, mas agora a direção é outra, porque Deus não chama quem precisa fingir. Ele chama quem já foi conhecido antes de ser compreendido. E quando Ele chama, o chamado alcança também o que você cansou de esconder. Você percebe esse chamado na maneira como certas conversas perderam o peso de antes, como se o som das vozes ao redor continuasse o mesmo, mas a sua alma já não aceitasse qualquer explicação. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo, no ônibus, no trabalho, no corredor de casa, em cada lugar onde você tenta parecer inteiro, existe uma diferença entre o que você mostra e o que já está sendo tocado por dentro. O prato na pia, a roupa dobrada sobre a cadeira, a notificação que você deixou para depois, tudo continua no lugar, mas a sua atenção se deslocou para algo mais fundo. Há uma parte de você que tem estado cansada de repetir o próprio nome para si mesma sem conseguir acreditar nele. E isso aparece na respiração curta, nos ombros presos, nas mãos que param por um segundo, como se estivessem esperando uma ordem que não vem da pressa. O chamado de cima não grita para humilhar, ele chama para lembrar. Ele não expõe você para ferir, ele revela você para reunir. Quando Deus chama, Ele não negocia com a versão apressada que o mundo fabricou. Ele chama a pessoa inteira, inclusive a parte ferida que aprendeu a sobreviver em silêncio. Há um eco bíblico nisso, porque tantas vezes o céu chamou pessoas no meio da rotina, quando elas menos pareciam prontas, e ainda assim
O chamado foi mais verdadeiro do que o medo. Você não precisa estar em pé no lugar perfeito para ser notado por Deus. Você só precisa estar disponível o suficiente para ouvir o próprio nome atravessando o barulho. E quanto mais você escuta, mais percebe que algumas portas nunca estiveram realmente fechadas. Elas só aguardavam o momento em que seu interior deixaria de correr. O chamado de hoje não te reduz, ele te alinha. E o alinhamento começa onde a distração perde o controle. Há uma forma de Deus chamar você que passa pelo cotidiano e não pelo espetáculo. E é por isso que o seu coração reconhece este momento antes da sua lógica encontrar palavras. Você pode ter pensado que precisava de uma grande prova, mas às vezes o sinal chega na cozinha, ao lado do copo, quando a luz da tarde toca a mesa e você sente uma paz estranha por um instante. Às vezes chega no quarto silencioso, quando a casa inteira dorme e você ainda está acordado, ouvindo a sua própria respiração como se ela carregasse uma lembrança antiga. Você talvez tenha aberto a janela sem saber o que procurava, e o vento que entrou não resolveu nada visível, mas ajeitou algo que estava desalinhado dentro de você. Há uma diferença entre continuar vivendo e finalmente perceber que algo está pedindo resposta. E essa diferença pesa no corpo, porque a alma reconhecida fica mais sensível, mais honesta, menos disposta a se enganar com a aparência de controle. O chamado do céu também confronta a velha ideia de que você precisa merecer cada atenção divina por esforço humano. Não precisa. O nome que sobe diante de Deus não sobe porque você venceu tudo, mas porque você foi visto além do que venceu. Isso é proteção quando o mundo quer transformar você em função, em desempenho, em utilidade. E é também um risco, porque quem é chamado não pode continuar se escondendo atrás da própria desculpa favorita. O que foi chamado entra em responsabilidade, e a responsabilidade sempre reorganiza a vida. Você não pode ouvir seu nome no alto e continuar tratando sua alma como se ela fosse invisível. O céu não desperta você para te deixar igual. Ele desperta para te devolver ao que era essencial. E o que era essencial vai ficando mais nítido do que qualquer ruído que antes parecia urgente. Talvez você tenha passado tempo demais medindo sua vida pelas respostas que demoraram, e por isso este chamado parece tão íntimo e tão inesperado ao mesmo tempo. Você olha para a tela do celular e vê conversas abertas, mensagens lidas, promessas que ficaram no meio do caminho, e isso faz o peito apertar por um segundo que só Deus conhece. O silêncio da resposta humana às vezes pesa mais do que a resposta em si, mas o céu não trabalha com a mesma falta de profundidade. O nome que é chamado lá em cima não depende da aprovação de quem vacilou em reconhecer você aqui embaixo. E essa verdade mexe com as mãos, com a garganta, com a forma como você se senta na cadeira e tenta não demonstrar que algo tocou fundo demais. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, mas da espera de ser lembrado. E há um alívio que não vem da solução imediata, mas da certeza de que você não foi esquecido no lugar onde parecia invisível. Deus vê o que as pessoas passam por cima. Deus reconhece o que o ambiente tenta diminuir. Isso não significa ausência de luta, significa apenas que a luta não tem a palavra final. Você já sentiu, em algum momento, que carregava um nome mais pesado do que a sua força, e talvez seja exatamente aí que o chamado começa a fazer sentido, porque o céu não chama os acomodados da alma, chama os que ainda respondem por dentro, mesmo quando por fora parecem quietos demais. O que parece quietude pode ser escuta. O que parece atraso pode ser amadurecimento. E o amadurecimento quase sempre parece mais lento do que a ansiedade gostaria. Mas você está sendo conduzido para um lugar onde a pressa não governa mais a sua identidade.
Existe um instante em que a presença de Deus deixa de ser uma ideia distante e começa a tocar o corpo. E você percebe isso no jeito como a respiração desacelera sem explicação. Pode acontecer enquanto você lava uma xícara, enquanto dobra uma toalha, enquanto olha a rua pela janela e sente que algo dentro de você ficou mais atento. A vida comum continua em volta, mas há uma ordem mais alta reorganizando a maneira como você recebe cada coisa. E isso é importante porque o céu não chama só para consolar, chama também para separar. Separar o que é ruído do que é direção, separar o que é medo do que é discernimento, separar o que foi herdado daquilo que realmente pertence à sua caminhada. Você talvez tenha carregado por muito tempo a sensação de que precisava responder a tudo, mas nem toda voz merece o mesmo peso. Nem toda urgência é enviada por Deus. Nem toda porta aberta é autorização. O nome chamado lá em cima começa a educar o seu interior, para não se dobrar ao que sempre tentou te governar pela confusão. Há uma tensão nisso, porque a clareza dói antes de aliviar. Quando você enxerga com mais nitidez, já não consegue fingir ingenuidade. E ainda assim, essa clareza é misericórdia, não condenação. Ela te devolve ao centro de onde você saiu, tentando agradar lugares que nunca foram seu altar. O chamado do céu não te transforma em espetáculo. Ele te transforma em testemunha silenciosa do que a graça consegue fazer. E testemunha é alguém que já não vive apenas para reagir, mas para reconhecer. Se você já sentiu que precisava se provar para ser visto, então este chamado toca uma ferida antiga e também começa a curá-la. Há uma cadeira vazia em alguma sala da sua história, uma conversa que nunca se completou, um reconhecimento que não chegou. E tudo isso pode ter treinado sua alma a esperar pouco. Mas o céu não treinou você para viver de migalhas de atenção. O céu chamou você pelo nome, e isso significa que o lugar onde você foi reduzido não tem autoridade sobre o que Deus está revelando. Você percebe isso quando tenta repetir a velha narrativa e ela já não encaixa no seu peito da mesma forma. A história antiga dizia que você era sempre o último, sempre o esquecido, sempre o que precisava correr atrás. A nova verdade diz que você foi visto antes mesmo de conseguir se explicar. Isso muda o modo como você entra numa sala, como você responde a um toque no ombro, como você lida com o próprio espelho pela manhã. A alma deixa de pedir licença ao medo quando entende que já foi nomeada no alto. E nomeação no céu produz consequência aqui embaixo. Você para de negociar sua dignidade com quem nunca soube recebê-la. Você para de implorar espaço onde o Senhor já tinha reservado lugar. Há um custo nessa liberdade, porque nem todos gostam de ver alguém abandonar a velha posição de inferioridade. Mas o custo da liberdade é menor do que o custo de continuar pequeno diante de uma voz que já te chamou para mais. E quando Deus diz seu nome com essa força, até os lugares estreitos começam a denunciar a própria insuficiência. O que era sufocante fica evidente. O que era provisório perde o encanto. O que é verdadeiro começa a se aproximar. Há uma forma de ouvir esse chamado que não depende de emoção alta. E talvez seja por isso que ele chega com tanta firmeza ao meio da sua rotina. Você está ali, com a luz branca do banheiro acesa, olhando para a água correr na pia, e de repente percebe que a sua alma estava esperando algo assim há muito tempo. Não é desespero, não é fantasia, é reconhecimento. O coração sabe quando uma palavra não veio para entreter, mas para reposicionar. E o reposicionamento de Deus quase sempre começa no interior antes de aparecer do lado de fora. Seu peito pode até ficar apertado por um instante, porque o que é verdadeiro também confronta o que era confortável. Mas logo depois há espaço. Espaço para respirar sem fingir.
espaço para existir sem performance, espaço para parar de carregar personagens que já não combinam com a voz que o céu usa para chamar você. Há quem chame isso de coincidência, mas você sabe quando o padrão é mais profundo do que a coincidência. Você sabe quando o mesmo tema volta em diferentes horas do dia, nas mesmas pausas do seu pensamento, no mesmo incômodo que não vai embora. Isso é o chamado insistindo com ternura. Não é força bruta, é insistência sagrada. E a insistência sagrada não perde o alvo. Ela continua até que o coração cansado reconheça o próprio nome. O que Deus está fazendo não é apenas te consolar, é te realinhar para que você pare de viver como se fosse menor do que realmente é. E realinhar dói, mas também sustenta. Você talvez tenha imaginado que a sua história precisaria de um palco maior para ser lembrada, mas o céu trabalha com outra escala. Às vezes, o chamado acontece quando você fecha a porta do quarto e fica sozinho com os próprios pensamentos, sem música, sem distração, sem plateia para sustentar a aparência de controle. E é nesse lugar simples que a verdade se aproxima sem enfeite. A cadeira ao lado da cama, o travesseiro amassado, o cobertor puxado até metade do corpo, tudo isso guarda a honestidade que o dia disfarça. Seu corpo sabe quando a alma está em transição, e isso aparece em noites mais longas, em olhos que demoram a descansar, em lembranças que sobem sem pedir. Há também uma espécie de paz inquieta que vem junto, como se Deus estivesse dizendo que você não está perdido, apenas sendo trazido de volta. O velho nome que os medos usavam para você já não combina com a forma como o céu o chama. E isso é tão sério que até os seus hábitos começam a sentir a diferença. Você já não consegue se alimentar da mesma conversa, do mesmo tipo de distração, da mesma pressa em agradar. O que era suficiente ontem já não sustenta hoje. O chamado alto do céu não apenas consola, ele desinstala. Ele tira você da repetição que adormecia sua sensibilidade. E quando isso acontece, o primeiro impulso pode ser resistir. Mas resistir ao reconhecimento de Deus só prolonga o vazio. Receber esse chamado, mesmo com medo, começa a abrir a próxima porta. E a próxima porta não é sobre pressa, é sobre permanência. Se alguma dessas palavras encontrou você, então não tente diminuir o que está acontecendo dentro do seu peito. Apenas escreva 888 nos comentários e reconheça com simplicidade que houve uma confirmação silenciosa no meio desta mensagem. Há força nesse gesto pequeno, porque ele não é sobre número, é sobre concordância. Escrever isso não é superstição, é resposta. Agora volte para mim, porque o que vem a seguir precisa pousar no lugar certo da sua escuta. O céu continua chamando seu nome, e a sua atenção não deve se perder na borda do que já começou a ser revelado. Quando você retorna mais inteiro, menos dividido, mais pronto para perceber o que estava escondido na sombra da rotina. O chamado de Deus não é para despertar curiosidade vazia, é para estabelecer verdade. E a verdade que se estabelece muda o jeito como você atravessa o resto do dia. Você não precisa correr para provar que entendeu. Basta permanecer onde a palavra encontrou espaço. O resto será confirmado no tempo certo. O que parecia apenas um momento agora começa a se tornar direção. E direção é diferente de impressão, porque direção sustenta passos. Há um tipo de lembrança que só aparece quando o coração deixa de lutar contra o próprio cansaço. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Você se lembra da última vez em que foi realmente encorajado, sem precisar se defender. E isso toca uma parte profunda, porque nem sempre a alma sabe descansar quando foi ferida muitas vezes. O chão frio sob os pés, a porta entreaberta, o som distante da rua,
Tudo participa dessa sensação de estar entre uma estação e outra. O céu chama seu nome alto, não para te assustar, mas para interromper o ciclo em que você se acostumou a sobreviver sem esperar cuidado. Há uma diferença entre sobreviver e ser conduzido, e essa diferença começa a aparecer quando você percebe que não precisa mais defender cada pedaço da sua identidade. Deus vê o que foi gasto demais. Deus conhece o ponto em que você sorri por educação, enquanto por dentro está esgotado. E justamente aí Ele chama. Não porque você esteja forte o suficiente, mas porque você já não precisa fingir força para continuar sendo conhecido por Ele. Essa é uma forma de misericórdia que desmonta a máscara sem destruir a pessoa. A velha narrativa dizia que você só seria lembrado quando produzisse resultado. A nova narrativa diz que seu nome já foi ouvido antes da sua resposta. Isso traz descanso, mas também responsabilidade. Descanso, porque você não precisa mais lutar por existir. Responsabilidade, porque aquilo que foi nomeado no céu não pode continuar sendo tratado como se não tivesse valor na terra. E quanto mais você recebe isso, mais o seu interior se aquieta no lugar certo. Você talvez esteja percebendo agora que o chamado não chega apenas como consolo, mas como um toque que atravessa a pele da rotina e encontra aquilo que ficou adormecido por muito tempo. Quando você para no semáforo, quando espera uma mensagem, quando ouve a louça se chocar suavemente na pia, há sinais pequenos dizendo que algo maior está em curso. A paz que começa a nascer não elimina tudo de uma vez, mas muda a forma como você interpreta cada demora. Não é toda demora que é negação. Não é toda porta fechada que é recusa. Às vezes é Deus refazendo o caminho para que você não entre apressado num lugar que não sustenta o que Ele colocou em você. O céu chama seu nome porque o seu destino não está dissolvido no acaso, está guardado. E isso significa que as distrações ao redor têm menos autoridade do que pareciam ter. Há um preço em aceitar isso, porque a alma precisa abandonar a mania de correr atrás de aprovação instantânea. Mas quando você larga essa necessidade, a respiração encontra mais espaço. O peito deixa de viver em alerta constante. As mãos deixam de procurar desesperadamente uma prova de valor. O que antes era uma pergunta aberta começa a se tornar um caminho. E caminho exige passadas pequenas, não grandes performances. O que Deus chama cresce no ritmo da fidelidade. E a fidelidade, quando nasce, nunca pede espetáculo para ser real. Há um ponto em que a alma deixa de perguntar se foi notada e começa a perceber que o próprio notado já estava acontecendo por baixo de tudo. Você pode estar lendo estas palavras com a cabeça inclinada, o corpo quieto, e ainda assim, algo em você se moveu como se uma corrente antiga tivesse sido interrompida. Isso é importante, porque nem toda transformação faz barulho. Algumas apenas retiram o peso certo na hora certa. O nome chamado no céu toca exatamente esse lugar em que você deixou de esperar muito de si e de Deus ao mesmo tempo. E quando isso acontece, o velho medo de ser insuficiente começa a perder espaço. Você já não está sendo medido pela pressa que te feriu. Está sendo preparado pela voz que sabe o seu verdadeiro tamanho. Há um contraste forte aqui. O mundo tenta definir você pelo desempenho do dia, mas o céu define você pela intenção do chamado. O mundo pergunta o que você fez. O céu pergunta a quem você pertence. E essa pergunta muda tudo, porque pertencer não é perder a identidade, é finalmente encontrá-la. O que pertence a Deus não precisa implorar por lugar. E o que é chamado por Deus não precisa viver curvado diante da dúvida. A mente pode demorar para acompanhar, mas o corpo já reconhece a mudança quando a tensão dos ombros afrouxa por um segundo. É assim que o céu trabalha com você. Primeiro toca, depois
reorganiza, depois envia. Quando a voz de Deus chama você alto, ela não está competindo com o ruído do mundo. Ela está colocando o ruído no lugar dele. Você sente isso em pequenos gestos, como quando termina uma tarefa automática e percebe que a sua mente continuou em outro lugar, presa à pergunta que mais importa. Você pode estar escovando os dentes, estacionando o carro, caminhando até a padaria da esquina, e a mesma verdade volta com delicadeza insistente. Ela diz que você não foi abandonado. Ela diz que o seu nome ainda importa. Ela diz que o que parecia silêncio estava trabalhando por baixo da superfície. Há uma forma de silêncio que corrige sem humilhar, que prepara sem expor, que amadurece sem alarde. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. O problema é que a pressa sempre interpreta silêncio como ausência, quando às vezes o silêncio é o lugar onde Deus mais fala. Isso exige confiança, e confiança quase sempre é construída depois de muita tensão. Você talvez tenha cansado de tentar ler sua vida pelo que faltou, mas o chamado de hoje te convida a ler pelo que está sendo devolvido. Devolver é diferente de dar pela primeira vez. É trazer de volta aquilo que foi quase perdido. E há coisas sendo devolvidas em você agora. Coragem, clareza, dignidade, direção. Não de uma vez, como quem derrama água sem medida, mas gota por gota, no tempo exato em que sua alma consegue sustentar. O céu não chama para quebrar você, chama para restaurar a sua capacidade de ouvir. Há uma bênção escondida na maneira como você foi lembrado neste domingo, porque não é comum ser chamado com tanta insistência quando o coração já estava quase acostumado a se reduzir. Talvez você tenha aprendido a ser forte demais, rápido demais, discreto demais, e isso fez com que muita gente confundisse resistência com invulnerabilidade. Mas o chamado do céu alcança até os que aprenderam a não pedir nada. Ele não humilha a tua prudência, apenas mostra que a prudência não precisa virar prisão. Você não precisa continuar guardando em segredo a saudade de ser visto com verdade. O Senhor já a viu. E ver isso muda a maneira como você entra na semana, porque o peso que parecia inevitável começa a se desfazer na presença da palavra certa. Há uma imagem disso no corpo. O momento em que a mandíbula relaxa sem que você perceba, e a testa deixa de ser um lugar de combate. Pequenas relaxadas por dentro são sinais de que algo mais alto está tomando o lugar da vigilância excessiva. O chamado não rouba sua atenção da vida. Ele a devolve para o essencial. E o essencial é que você não é um acidente espiritual. Você não é um nome perdido no meio da multidão. Você é alguém conhecido no alto. Isso não elimina o esforço, mas purifica o esforço. Você passa a caminhar não para tentar merecer, mas porque já foi alcançado. E quando o alcançado começa a andar, tudo ao redor precisa se reorganizar também. Existe um tipo de cuidado que só aparece quando a vida desacelera o suficiente para que você perceba o quanto vinha sustentando em silêncio. Talvez hoje, por fora, tudo pareça comum. O banco da cozinha, a roupa no varal, o barulho distante dos carros, o relógio avançando sem pausa. Mas, por dentro, você já não está no mesmo lugar de antes. Há um chamado que te retirou da invisibilidade emocional e te trouxe para a frente da própria consciência. Isso não significa que tudo ficou fácil. Significa que agora a verdade está mais próxima do que a fuga. E a verdade de Deus é sempre mais misericordiosa do que a mentira que você usou para se proteger. Você pode ter dito a si mesmo que não precisava de tanto, que bastava continuar, que era melhor não esperar demais. Mas o céu te chama justamente porque sabe que você foi feito para mais do que sobrevivência.
Há um laço entre o seu nome e o propósito que te acompanha, e esse laço não foi cortado pelas decepções. Ele continua firme, mesmo que você tenha demorado para percebê-lo. Quando isso entra, o coração sente uma mistura de alívio e reverência. Alívio, porque o abandono não venceu. Reverência, porque ser lembrado assim é santo demais para ser tratado como detalhe. E o que é santo pede resposta. Não resposta barulhenta, mas resposta real. A sua resposta pode começar em silêncio, mas não termina nele. Ela se desdobra em direção, em postura, em escolha, em permanência. Há uma palavra que talvez esteja atravessando você sem pedir permissão, e ela diz que sua história não está encerrada no que foi interrompido. O céu chama seu nome com força, porque há coisas que ainda precisam encontrar a sua mão, a sua coragem e o seu sim. Você talvez tenha visto outras pessoas avançarem enquanto a sua estação parecia parada, e isso feriu algo que você não admitiu por completo. Porém, o que parece atraso na comparação pode ser cuidado no propósito. O relógio humano mede visibilidade, o relógio de Deus mede formação. E formação é lenta, mas não é vazia. Enquanto você esperava respostas em cima da superfície, algo mais profundo estava se ajeitando em você. O coração aprende, o corpo aprende, a esperança aprende. E aprender dentro de Deus não é acumular teoria, é deixar a alma ganhar estrutura. Há uma passagem silenciosa acontecendo, da sensação de ser esquecido para a consciência de ser convocado. Isso muda o seu olhar sobre o próprio passado. Porque nem toda dor foi perda. Algumas dores foram o solo onde sua sensibilidade foi preservada. O que parecia apenas cansar também estava te tornando mais atento. E atenção é um tipo de preparação que quase ninguém celebra até precisar dela. O seu nome, sendo chamado alto no céu, é o oposto da desvalorização. É a prova viva de que o alto não ignorou o baixo e que o baixo não vai continuar definindo o alto. Quando você pensa nesse chamado, algo em você talvez queira se esconder novamente, porque ser visto de verdade sempre confronta o hábito de permanecer pequeno. Mas o céu não te chamou para a margem da própria vida. Ele te chamou para o centro onde a graça trabalha sem fazer teatro. Você pode sentir isso na postura do corpo agora, na maneira como a coluna tenta se alinhar quando a verdade entra. Não é vaidade, é resposta. E resposta é exatamente o que o Senhor procura em você neste momento. A mente pode dizer que é cedo demais, que ainda falta muito, que você precisa entender melhor. Mas o coração já sabe que há uma voz que não se confunde com as demais. A voz do céu não cancela o processo, ela ilumina o processo. E quando o processo é iluminado, você para de chamar de fracasso o que, na verdade, era trabalho escondido. Isso traz humildade e alívio ao mesmo tempo. Humildade, porque você percebe que não controla tudo. Alívio, porque não precisa controlar tudo para ser conduzido. Há uma misericórdia nisso que merece ser recebida sem defesa. Se o seu nome foi chamado alto, então o caminho não termina na sua tristeza atual. Termina onde a fidelidade encontra forma. E o caminho da fidelidade quase sempre começa com uma escuta obediente. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção.
Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.